Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês e hoje falaremos sobre o lançamento do Ragnarok Mobile Classic, tá? Então a gente vai bater um papo sobre as primeiras impressões, joguei aqui um pouco do CBT e estou trazendo um vídeo de primeiras impressões com vocês, trazendo aqui as principais características, o que mudou, né, do antigo Eternal Love para essa versão e tudo mais. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Mas antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, me ajuda demais. Valeu! Bom, então vamos lá. O que a gente pode falar aqui de cara? Esse é uma nova versão, tá? Uma versão modificada com base em feedbacks dos jogadores e tudo mais do Eternal Love. E com uma proposta muito legal, tá? Eu joguei Eternal Love por muito tempo, então eu posso dizer que foi uma proposta muito legal que eles estão trazendo aqui. E bom, qual que é a data oficial de lançamento desse jogo? Dia 3 de setembro, tá? 18 horas, horário de Brasília, já vai estar disponível para iOS, para Android, para computador. O que eu estou gravando aqui para vocês que vocês estão vendo é a versão do computador. Ele tem um cliente próprio, você pode entrar no site, baixar. Eu vou deixar na descrição aqui, no comentário fixado, todos os links que vocês precisam para baixar, seja iOS, Android ou PC, tá? E tá muito legal, o jogo tá legal. Gostei do que está sendo proposto aqui. E vamos bater um papo, né, sobre as principais características que chegaram aqui nessa nova versão. De cara, eu acho que a principal mudança é em relação às moedas do jogo, que antes você tinha ali a moeda de cash, né? Você tinha várias coisas aqui. A proposta para esse é uma única moeda. Vai jogar tudo é Zen, tá? Então tudo é Zen mesmo. Então você vai farmar, você vai dropar Zen, tá? A moeda do jogo é o Zen. Você vai para casa de leilão ali, tudo está sendo vendido ali. Você vende por Zen, você compra por Zen, tá? Então tem aqui tudo é em volta de Zen. Então esses aqui são itens que outros jogadores droparam, craftaram, colocaram para vender, tá? E basicamente é isso. A moeda principal no jogo é Zen. E se eu quiser comprar por cash, não tem cash. Você compra por dinheiro, tem como sim. Você pode entrar aqui na loja de recarga, tá? Isso rola. Só que você vai comprar a recarga, não tem uma outra moeda. Você também vai comprar Zen, tá? Então basicamente é isso. E unicamente a única moeda do jogo é o Zen. Sei que ficou legal, tá? Ficou bem interessante, uma proposta diferente. Outra coisa que eu achei muito bom, o passe mensal ou VIP, né? E o passe de batalha offline. Quem jogou Eternal Love sabe que tem uma funcionalidade do Eternal Love que é o farm offline. Então, muitos jogos mobile têm o farm automático. Você liga ali o automático e ele fica jogando aqui para você, ele fica farmando ali a sua estamina no automático. O Eternal Love, ele tinha um diferencial que eu achava muito bom, principalmente para quem joga em celular e quem joga... Bom, é bom para todos, né? Mas principalmente para quem joga no celular e tablet, que é você ir lá no mapa, você coloca o seu boneco para farmar, para gastar o seu tempo de estamina aqui de batalha diária no mapa, matando monstros, só que você tem a opção de ligar ele no modo offline, entendeu? Então você fecha o jogo, você liga o offline, o jogo vai fechar e o boneco tá lá caçando. Depois, quando acabar, né, o farm, você volta, loga, e aí você pega você volta a jogar normal, entendeu? Você não precisa deixar seu celular ligado, com o jogo ligado, farmando, e aí seu celular tá lá travado porque tá um jogo rodando lá. Não, isso tá acontecendo offline, é uma parada totalmente offline. Isso é muito interessante, principalmente para quem joga no celular. Ajuda muito, tá? Manter essa progressão sem ter que ficar ali
desgastando a bateria, a vida útil da bateria e tudo mais, né? Outra coisa, o passe de batalha. Eu falei do VIP, mas não mostrei para vocês. Então a gente tem o VIP e tem o passe de batalha offline, né? Eu falei o que era, mas não tinha mostrado. No passe de batalha do jogo, que tem a versão gratuita, temos aqui outras duas versões, a Advanced e a Collection, que essas duas você compra, mas no gratuito, no level 1 e no level 2 já é fornecido o Premium, né? Que é todo mês, e esse Premium vem com hatchzinho e um hatch exclusivo do mês, e vem também, tem várias vantagens por ser Premium. A gente vai falar disso em outros vídeos, tá? Mas não vou entrar tão a fundo. E temos também o passe de batalha offline. Então, assim, isso aqui é muito legal, porque antes você tinha que comprar. Você tinha que comprar no dinheiro o Premium para você receber um passe de batalha offline. Porque ainda se você comprasse o Premium por Zen, você não receberia o passe. E agora não. Agora é gratuito para todo mundo. Então, todo mundo consegue jogar isso de forma gratuita. Outra coisa, o refino. O refino era uma coisa que era muito sofrido, e a gente ainda tem que chegar ali mais pro endgame, nos refinos mais 12, no refino mais 15, e era muito sofrido, tá? Fazer esse refino. E agora você consegue fazer esse refino com safe. Tá? Então, lógico, né? O safe vai pedir mais peças para você fazer ali aquele safe refine. Então, você vai ter que ter mais peças daquele item que você está refinando, mas é um safe refine. Você vai colocar os itens, você vai pagar isso e você vai refinar com segurança até o mais 15. Isso é muito bom mesmo. Tá? Sistema de carta, tá? E aí quando eu falo sistema de carta, eu tô falando basicamente do sistema de carta MVP e Mini. Além de você poder caçar os MVPs e os Minis com chance de dropar a carta, tá? Nada disso mudou, tá lá do mesmo jeito. Quem jogou Eternal Love sabe que a gente ganha fragmentos de carta. Essa tradução tá no CBT ainda, mas vai chamar Nolan Card, tá? Quando chegar em português. O que isso aqui fazia? A gente precisava juntar 7.500 para a gente ir num NPC, tá? No Poring Rei, tô até aqui. E aí a gente roletava uma carta MVP ou Mini, né? Com essas chances aqui. Então juntou, roletou. Lógico que essa parte ainda é RNG, mas você garantidamente recebia ou uma MVP ou uma Mini. Aí vai da sorte de cada um. E era muito demorado juntar essas 7.500. E agora eles baixaram isso para 1.500. Você tá ganhando mais desses itens jogando o jogo, tá? Fazendo quest, fazendo Oracle, tudo. Então, semanalmente você consegue roletar. A proposta é que toda semana você consiga roletar uma vez isso aqui, pelo menos, no free to play. Então, é bem interessante, ficou bem legal. Isso ajuda muito a gente a conseguir avançar no jogo, né? Principalmente quem vai jogar free to play, porque, por exemplo, você pega uma carta muito cara. Deixa eu ver uma carta que eu sei que era boa na minha época, que tinha várias, né? Mas essa Gloom aqui era muito boa. Tem a Freone também. Pô, a Freone dava skill damage, loucura. Deixa eu ver se por aqui a gente consegue ver mais ou menos o preço sugerido dessas cartas. E a Freone aqui, ó. Freonezinha. Tá. Exchange Price. Então ela vai entrar com 500M no leilão. Então, pô, dá para você farmar legal um Zen nessa condição. Anime, mas daí você tá trocando a carta MVP? Sim, progressão normal. Primeiro você busca level, depois você busca Zen para você se equipar, e aí quando você chegar no endgame você vai
para as cartas MVPs. Aí é decisão individual de cada um. Mas a proposta de toda semana você roletar ficou muito boa, tá? Ficou muito bom mesmo. Não cheguei a testar, tá? Não joguei uma semana para falar assim, galera, joguei uma semana e consegui farmar. Mas de ontem para hoje eu consegui 450 Nolan Cards. Então acredito que sim, que seja bem viável essa roletada toda semana. Último ponto aqui que eu achei... penúltimo ponto que eu achei muito importante a gente falar. Questão das classes, e isso eu gostei bastante, tá? Eu tô aqui de mercador, meu plano é ir para alquimista. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito dessa classe. Mas nós temos aqui as 6 classes iniciais e a gente pode, quando a gente chegar ali em determinado level, a gente pode ter todas as classes, tá? Obviamente a gente vai ter que fazer a progressão dela, vai ter que fazer os equipamentos, mas a gente pode simplesmente suitar. Então é viável que a gente tenha ali imagina, eu vou ter um bioquímico para jogar, mas eu gosto sei lá, de fazer instância jogando de Priest, eu vou de suporte com os meus amigos. Então eu posso ter um Priest e posso ter um bioquímico sem problema algum. Lógico que a gente vai ter que criar, né, nossos equipamentos e tudo mais, mas é super viável. E um ponto que para mim é assim crucial, tá? É o fato de que até onde eu vi, a proposta é que não cheguem classes collabs, igual a gente teve no Eternal, Ataru, entre outros. Não chegue quarta classe e não chegue Hero Class. Pelo que eu entendi, esta é a proposta. Então, assim, isso me chamou muita atenção, porque as quartas classes eram muito fortes, muito difícil de balancear. As Hero Class eram totalmente desbalanceadas e as classes collab, honestamente, elas não faziam a menor necessidade, elas não deveriam existir. Não faz o menor sentido, tá? O Ataru dava HK em monstro, aonde em MVP que não poderia tomar HK, que tinha uma mecânica de travar, de morrer nos 10% de HP. Você em terminar a instância com Ataru, você consiga chegar lá e dar HK. Então, assim, eles pegaram muitos feedbacks positivos ali, que eu achei muito positivo isso da comunidade, e eles implementaram nessa versão aqui. Então, essa proposta de não ter quarta classe, Hero Class e Collab Class, eu achei sensacional. Foi, assim, super acertado do lado da staff, tá? Sem dúvida, muito melhor para jogar, para ter um balanceamento ali entre classes e jogadores e tudo mais, e aquele misto ali de quem caixa e quem joga 100% free to play. Então, assim, nesse ponto aqui o esforço vai ser muito mais valorizado e não vai ter aquelas classes quebradas, tá? Outras coisas que saíram, a gente não tem mais aquele sistema de runa, tá? Então não tem runa, tá? A gente não tem aquelas runas de cada classe que davam um incremento em algumas skills e tudo, não. Parte disso foi diluído ali em umas habilidades novas, que eu vou trazer uns vídeos mais aprofundados sobre isso, e outras naquela progressão do Aesir ali. Então ficou muito legal, achei que ficou mais balanceado, ficou mais simples, tinha muita micro coisinha ali para fazer. Outro ponto, tá, muito legal que eu achei foi o fato deles terem reestruturado a questão do gacha, né? Então hoje a gente não roleta mais gacha, a gente compra o gacha. Então você vai comprar, então aqui ó, essa roupa aqui ela custa 5kk de Zen, tá? Essa outra aqui custa 6kk. E aí qual que é o negócio delas? Algumas têm depósito, tá vendo? Então esses depósitos eles vão estacando, então dá um pouquinho as coisas. Por exemplo, esse aqui dá 30 de HP, mas você estaca
10, você já está ganhando 300 de HP, né? E, só que o lado positivo disso é que é tudo comprado. Você vai comprar por Zen isso aqui. Você não vai pagar um cash para ir numa roleta, tentar a sorte para conseguir pegar num desses gachas, entendeu? Não vai ser assim que vai funcionar. Outra coisa muito legal, aqueles depósitos, isso já é mais exclusivo de quem jogou Eternal Love, mas a gente tinha um depósito de porcentagem. Então imagina, esse item aqui, que é uma roupa, geralmente os depósitos de roupa dava 1% de ataque e 1% de M-ataque, ou se fosse defensivo, 1% de defesa, 1% de MDF. E isso ia estacando no seu livro de depósito. Isso é muito forte. Quando você olha para 1, 2% é pouco, mas quando você olhava para 160%, é um negócio meio assustador, entendeu? Então, agora não tem isso. A proposta é que esses depósitos sejam de ataque mesmo. Então vai ter um item ali que dá 6 de ataque. Deixa eu filtrar aqui por roupa, vamos ver o que tem de roupa. Ah, só tem essa aqui. Mas essa aqui dá um depósito de 6. No final, ela estaca. Só que como todo mundo tem a possibilidade de comprar, todo mundo vai chegar ali, vai terminar a progressão do seu livro igual, né? O que vai mudar, talvez, velocidade. Mas fora isso, não vai ter aquela disparidade tão grande, tá? Igual era no Eternal. Você via jogadores com 10% de depósito e outros com 170%. Isso era bizarro mesmo. Eu acho que é isso de primeiras impressões. Eu acho que a gente já chegou aqui num tempo bom para esse primeiro vídeo. Conclusão. Gostei da proposta, tá? Gostei muito da proposta que eles fizeram aqui. Eles refizeram muita coisa que ficou legal. Pegaram muito feedback da comunidade e aplicaram, muito positivo. A economia ser baseada em Zen, achei que simplificou muito bem, e o fato de não ter uma moeda de cash é mais agradável ali aos olhos, porque aquela moeda de cash você só vai conseguir se você gastar dinheiro, então isso é muito ruim, né? Aqui não, aqui é uma única moeda, é o Zen, e você consegue jogar e farmar Zen, isso é muito positivo. Refino seguro até o mais 15 nossa, isso é essencial, porque eu já passei muita raiva com refino. Nossa senhora, tá doido. Passe mensal e o passe offline de graça no passe de batalha, level 1, level 2, isso foi perfeito, tá? Super acertado. Achei muito legal. As instâncias, elas continuam existindo com algumas mudanças, né? Por exemplo, a gente... Oracle... aquelas instâncias Nightmare, não tem mais aqueles equipamentos que a gente dropava anciente, também não tem mais as questões das runas, então ficou um pouco melhor e menos punitivo não ficar fazendo essas instâncias. Obviamente que o ideal é que você faça elas toda semana, mas tá menos punitivo, tá mais legal de jogar o jogo. Gostei, tá? Gostei do que eu vi. Gostei da proposta. E é isso. Convido vocês a jogar. Vou deixar na descrição aqui todos os links. Vou deixar também no comentário fixado. Link para download. Dia 3 estarei lá. E muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Fui.